Olá, caros alunos e alunas dos oitavos A e B. É com muita satisfação que daremos início à nossa aula remota número 17, nesta terça-feira, 25 de agosto de 2020. Espero e desejo que todos vocês estejam bem nesse período. E vamos lá. Nossos assuntos de hoje, nosso assunto trabalhará a ideia de quadriláteros ainda, continuaremos nos quadriláteros, afinal terminaremos hoje a parte quadriláteros envolvendo classificação, características e propriedades. A habilidade é a mesma, número 14 do oitavo ano. Importante ressaltar que esta aula de hoje é uma aula muito conceitual, cheia de detalhes. Então, por gentileza, esteja com seu caderno próximo, pause o vídeo nos momentos em que a gente definir alguma coisa, façam anotações. Vocês têm que anotar o que a gente comenta aqui. Não é só para ver. Visualizar às vezes é insuficiente. Então, pause o vídeo e anote, tá certo? Capítulo 7, daqui os objetivos, identificar os elementos dos quadriláteros, classificar corretamente os quadriláteros, reconhecer propriedades dos quadriláteros. Vamos lá. Vimos que os quadriláteros, está aqui um deles, né? São polígonos de 4 lados que possuem 4 vértices, no caso A, B, C e D. Possuem 2 diagonais, as diagonais são AC e BD. Essas diagonais nós sabemos que elas dividem em 2 triângulos, né? E tem 4 ângulos internos, o ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D, que somados dão exatamente 360 graus. Importante ressaltar essa ideia, tá bom? Classificação dos quadriláteros convexos. A gente vai trabalhar com eles convexos. Nós vimos semana passada, na aula passada, que tem convexo e não convexo. Mas a gente quase não trabalha com os não convexos. Apenas com os convexos, tá certo? Vamos lá. Os quadriláteros se classificam pelo número de lados paralelos. Como? Preste atenção nessa primeira parte. Preste atenção. Aqui nós temos em cada coluna dessas, nós temos uma classificação. Aqui uma classificação, está aqui a segunda, está aqui a terceira. Então preste atenção. A primeira classificação é quando o quadrilátero possuir 2 pares de lados opostos paralelos. 2 pares de lados opostos paralelos. Primeiro, um par quer dizer 2. Não é assim? Então, 2 pares, digamos assim, são 4. Né? 2 pares, cada par tem 2. Então, os 4 lados são paralelos 2 a 2. Quer dizer 2 a 2? Dos 4 lados, 2 serão paralelos e os outros 2 serão paralelos também entre si. Quando acontecer de 2 pares de lados opostos serem paralelos, nós vamos classificar esses quadriláteros como paralelogramo. Paralelogramo possui 2 pares de lados paralelos. Está aqui eles aqui ao lado. Ó. Exemplos de paralelogramos. É o próprio paralelogramo, está aqui o nome dele, o retângulo, o triângulo e o quadrado. Por que ele falou que tem 2 pares de lados opostos, paralelos? Está aqui um par de lados opostos e são paralelos. Eles nunca se encontram e têm a mesma distância um do outro. Da mesma forma, este lado é oposto a este e também são paralelos. Então, ó, um par, 2 pares de lados opostos paralelos. Isso acontece com este, com o retângulo, com o triângulo e com o quadrado. Então, estes 4 polígonos que aqui estão, esses 4 quadriláteros que estão desenhados aqui, todos são paralelogramos. Todos eles. A segunda classificação diz que este quadrilátero possui apenas um par de lados opostos paralelos, apenas um par. Quando isto acontecer, nós chamaremos este quadrilátero de trapézio. Olha os exemplos aqui. Nós temos esses 3 tipos de trapézio. Temos o trapézio retângulo, o trapézio isósceles e o trapézio escaleno. A gente vai falar de cada uma dessas imagens que nós vimos até agora. Dos 4 paralelogramos
e dos 3 trapézios mais à frente. Pronto. Como é que ele está dizendo aqui? Que ele tem um par de lados opostos paralelos. Está aqui, ó. Por exemplo, no trapézio retângulo, este lado é oposto a este e os dois são paralelos. Diferentemente dos outros dois lados. Ó. Este lado é oposto a este, mas eles não são paralelos. Então, aqui só existe um par de lados paralelos, tanto nesta quanto nesta figura e quanto na última figura. Só existe esses lados que eu estou marcando, é que são paralelos. Portanto, todos eles são trapézios. E a última classificação diz respeito aos quadriláteros que não possuem lados paralelos. Ele é uma única ideia que ele é chamado de trapezoide, tá? É o trapezoide. Tá aqui um exemplozinho dele. Inclusive a imagem anterior também é de um trapezoide. OK? Tá certo? Então nós temos o trapezoide que não possui nenhum lado paralelo. Vamos agora para as propriedades dos paralelogramos, daquelas 4 imagens que nós vimos, o paralelogramo, retângulo, quadrado e losango. São esses os paralelogramos. Primeiro de tudo, aquelas 4 figuras de paralelogramos, elas têm propriedades, têm características que dizem respeito às 4, que são essas que eu vou apresentar a vocês. As 2 imagens que eu vou apresentar, lógico, são de paralelogramos, mas servem também para o quadrado, servem também para o retângulo e servem também para o losango. As 5 características que eu vou apresentar agora. Vamos lá, tá aqui as 2 imagens, eu vou trabalhar sobre elas. Tá? Primeira característica, todos os paralelogramos possuem os lados opostos congruentes. O que quer dizer congruente? De mesma medida. Isto é, neste aqui, o lado BC tem o mesmo comprimento do lado AD. Da mesma forma que o lado AB tem a mesma medida do lado CD. São congruentes. Isto também, a ideia de congruência, acontece com os ângulos. Em todos os paralelogramos, os ângulos opostos são congruentes. Como assim ângulo oposto? Se eu perguntar a vocês quem é o ângulo oposto ao ângulo B, vocês vão dizer que é o ângulo D. Perfeito. Vocês podem observar que eles têm a mesma medida. Eles são congruentes. Isto acontece nos paralelogramos. Ângulos opostos têm a mesma medida. Da mesma forma que o ângulo A tem a mesma medida do ângulo C, ok? Que são opostos. Outra característica de todos os paralelogramos é que 2 ângulos consecutivos, eles são suplementares. A ideia de suplementar é muito importante. O que quer dizer ângulos suplementares? É quando a soma desses 2 ângulos é exatamente 180 graus. Meus amigos e minhas amigas, isso aqui acontece nos paralelogramos. Quando é que 2 ângulos são consecutivos? Ora, consecutivo é um logo após o outro. Me diga uma coisa, está aqui o ângulo A. Quem é o consecutivo da letra A? Não é a letra B? Então, o ângulo A tem como consecutivo o ângulo B. Quer dizer o quê? Se a gente somar a medida do ângulo A com a medida do ângulo B, a gente irá encontrar exatamente 180 graus, porque esses 2 ângulos são suplementares. E a ideia de suplementar é isto. Somou, dá 180. Do mesmo jeito acontece com o B mais o C mais o D também são suplementares e, lógico, o D mais o A também são suplementares. Ok? Outra ideia importante dos paralelogramos é que cada diagonal divide o paralelogramo em 2 triângulos congruentes, idênticos. A gente estudou congruência de triângulo semana passada. O que quer dizer isso aqui? Quem é a diagonal? Nesse triângulo, nesse paralelogramo, nós temos a diagonal AC. Ora, nós vimos semana passada que ela divide em 2 triângulos, né? Quando eu traço a diagonal. Temos aqui o triângulo 1, que é o ABC,
e temos aqui o triângulo 2, que é o ADC. Eles são idênticos, eles são congruentes, tá? Então, isso é a função da diagonal. Ela divide um paralelogramo em dois triângulos congruentes. E a última propriedade de todos, que vale para todos os paralelogramos, é que as diagonais, porque não só tem uma diagonal, a gente viu também que em cada quadrilátero existem duas diagonais. Então, quando essas duas diagonais se interceptam, o que quer dizer interceptar? Quer dizer se tocarem, se cruzarem, tá certo? Quando elas se tocam, ou seja, se interceptam, isso acontece exatamente no ponto médio das duas diagonais. O que quer dizer ponto médio? É a metade, é o meio das diagonais, do tamanho dessas diagonais. Então, por exemplo, a diagonal AC, a metade dela fica nesse ponto aqui, o meio dela. Do mesmo jeito que a diagonal BD tem a sua metade, tem o seu meio, bem aqui nesse ponto preto. Então, coincidentemente, isso acontece nos paralelogramos. O encontro das duas diagonais é exatamente no ponto médio de cada uma delas, bem no meio, ok? Cuidado. Isso quer dizer o quê, professor? Na prática, quer dizer o quê? Que se você reconhecer a medida desse pedaço aqui, do AO, por exemplo, né? Que é a distância do A até chegar no ponto O, tem como você saber quanto mede a distância do O até o C. Isso é o que diz essa propriedade. Então, por exemplo, se aqui mede 5 centímetros, quanto vai medir a distância do O até o C? 5 também. E quanto mediria a diagonal AC? 5 mais 5, 10. Ok? Cuidado, serve para isso também, tá? E quais são os paralelogramos? Nós já vimos eles, vou mostrar para vocês novamente. Está aqui os 4. Quem são eles? Está aí o nome de cada um, como a gente já tinha visto há umas 2, 3 lâminas anteriores, né? É o paralelogramo, é o retângulo, é o losango e é o quadrado. O que é que vai acontecer? Todas as características que eu apresentei na lâmina anterior, aquelas 5 características, são válidas para todos estes paralelogramos, para todos, sem exceção. Professor, não tem nenhuma característica que seja exclusiva, por exemplo, do retângulo, do losango, do quadrado? Tem características diferentes, tá certo? A gente vai apresentar agora. Okay? Só que aquelas iniciais servem para todos. Agora eu vou falar do retângulo, do losango e do quadrado separadamente, de um por um. Tá? Aqui você pode pausar aqui e observar que ele está mostrando aqui os lados paralelos, ó, os lados opostos paralelos. O lado AB, esse símbolo aqui, ó, quer dizer paralelo a. O lado AB é paralelo ao CD, tá aqui, ó, AB paralelo ao CD. Também o lado AD, que é este comprimento, é paralelo ao BC. Por isso que o nome é paralelogramo. A palavra paralelogramo vem de paralelo. Ele tem os 2 pares de lados opostos paralelos, todas essas figuras. Vamos lá, falar primeiro do retângulo agora. Já falamos dos paralelogramos, vamos falar do retângulo. Tá aqui, o retângulo é muito conhecido, uma das figuras mais conhecidas, porém, a gente tem que saber características específicas dessa figura. Não só saber que ele tem 4 lados, só isso é insuficiente, tá certo? Nós vimos que toda figura que tem 4 lados é quadrilátero, mas cada um deles tem suas diferenças. Vamos ver quais são as do retângulo. Primeiro, os ângulos internos dos retângulos são os 4, são ângulos retos. Está aqui, ó, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D, todos são retos. Quer dizer o quê? Que a medida de cada um deles, do A, do B, do C e do D, é igual a 90 graus. Ângulo reto quer dizer isso. Outra coisa importante, além daquelas 5 características que nós vimos, tem essa daqui e tem outra, que é o quê? Ó? As diagonais dos retângulos são congruentes, ok? As diagonais dos retângulos também são congruentes, ou seja, a medida do segmento AC é congruente, é a mesma do segmento BD, tá? Mesmo tamanho. Losangos, interessante, losango, cuidado. Primeira característica é que, assim como os quadrados,
os losangos também possuem os 4 lados congruentes, de mesma medida. Percebam que tem um tracinho aqui em cada lado. Ó, o AB congruente ao BC, congruente ao CD, congruente ao DA. Todos os lados têm a mesma medida. Outra coisa importante é com relação às diagonais. Cuidado com as diagonais dos losangos. As diagonais, primeiro de tudo, elas são perpendiculares. Está aqui o ângulo reto, ó. Elas são perpendiculares. Aqui também ele é reto, tá certo? Ele está mostrando outra coisa ali com essa... Ele está mostrando o quê? Com esse símbolozinho aqui é indicativo de ângulo de 180 graus. Está mostrando que isso aqui, somando os dois ângulos aqui, dá 180, lógico. Esse é 90 com mais esse 90, 90 mais 90, 180, que é o que indica este símbolo aqui, de ângulo raso. Tá? Então, as diagonais elas são perpendiculares, quer dizer o quê? Que o encontro delas, quem são as diagonais? A diagonal AC e a diagonal BD. O encontro delas, que foi nesse ponto aqui, no ponto médio de cada uma dessas diagonais, formaram ângulos de 90 graus, ângulos retos. Então, as duas diagonais elas são perpendiculares entre si. Perpendicular é quando forma ângulo de 90 graus. Tá? Outra coisa importante das diagonais é que essas diagonais dos losangos elas são as bissetrizes de cada um dos ângulos internos. Bissetriz. Professor, o que quer dizer bissetriz? É um conhecimento fácil? Sim, já trabalhou com ele. Bissetriz quer dizer o quê? É quando um segmento divide cada ângulo, ou divide o ângulo interno, né? Ou um ângulo qualquer, não é obrigado a ser interno. É o segmento que divide um ângulo ao meio. Bissetriz é o segmento que divide o ângulo ao meio. Já trabalhamos isso. Divide um ângulo ao meio. Tá? Então, isto acontece também nos losangos. Além das diagonais serem perpendiculares, elas também dividem o ângulo ao meio. Quer dizer o quê? Ó? Que esse ângulo B aqui, ele foi dividido ao meio quando foi traçada a diagonal DB. Ou seja, esse pedaço aqui, esse ângulo, tem a mesma medida desse ângulo aqui. E os quadrados, nossos amigos quadrados, muito conhecido. Nós só conhecemos qual característica do quadrado? Tem dos lados iguais, olha aí. Ó. Mas também essa é a única, né? Só ela não vale, não nos basta. Olha as características dos quadrados. Primeira, assim como o losango, olha aí, assim como os losangos, os quadrados possuem os lados congruentes, os 4. Isso aqui é o que todo mundo já sabia. Outra característica, também como os losangos, ó. As diagonais são perpendiculares, assim como os losangos, e também essas diagonais são as bissetrizes. Olha, quem são as diagonais nesse desenho? A diagonal AC, ela se cruzou com a diagonal BD, bem aqui no ponto médio de cada diagonal, formando ângulos retos, ou seja, elas são perpendiculares entre si. E outra coisa também é que cada diagonal dessa é bissetriz do ângulo. Então, por exemplo, aqui no ângulo A, olha aí, botou até o símbolozinho aqui, o pauzinho, para indicar que esse ângulo mede igual a esse ângulo. É bissetriz, dividiu ao meio exatamente. Então, essas duas características são as mesmas do losango. Ok? Próxima característica do quadrado. As diagonais são congruentes. A gente viu no losango que não são, elas não têm o mesmo tamanho. Mas aqui nos quadrados elas têm. Em qual outra figura, em qual outro quadrilátero as diagonais também são congruentes? No retângulo. Então quer dizer o quê? Que a medida da diagonal AC é a mesma da diagonal BD, igualmente o retângulo. Outra característica, os ângulos internos são retos. Sim, os 4 ângulos internos são de 90 graus, cada um deles. Isto também acontece, além do quadrado, acontece em qual figura, em qual quadrilátero? Se você respondeu o retângulo, você se garantiu. Olha aí, ó. Então, o que é que a gente percebe? As duas que estão aqui em azul, né, no fundo azul, são dos losangos. As duas que estão no fundo amarelo são do retângulo. Então, o que é que eu posso afirmar? Que um quadrado, ele também é retângulo,
e também é losango. E ainda, obviamente, ele também é paralelogramo, já que ele obedece aquelas 5 características iniciais de um paralelogramo. Olha aí o que é que o quadrado é. Se alguém disser para você, um quadrado é um losango, não vai dizer que essa pessoa está mentindo, não. Concorde com ela. Todo quadrado é losango, todo quadrado é retângulo, todo quadrado é paralelogramo. O contrário do que eu falei aqui nem sempre é verdade. Você não pode dizer que um retângulo é um quadrado. Não. Porque o retângulo, ele não necessariamente ele tem os lados do mesmo tamanho, não é verdade? Então, cuidado, viu? Cuidado com essa observaçãozinha aqui, ó, desse quadro amarelo. Vamos agora para alguns exemplos. Cuidado. Determine a medida de cada ângulo interno dos losangos representados a seguir. Ângulo interno. Se ele é um losango, ele é um quadrilátero. Vocês podem ver que tem 4 lados, tanto a letra A quanto a figura da letra B. Então, se tem 4 lados, eles têm que ter o quê? 4 ângulos internos. Tá certo? Cuidado, você tem que encontrar a medida de cada um deles. Como é que a gente vai fazer? Tomando conhecimento e utilizando as propriedades que nós vimos até a lâmina anterior. Tá certo? Então, cuidado. Isso aqui é um losango. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiramente, nós vamos lembrar que em todo paralelogramo, que é o que acontece com o losango, ele é um paralelogramo, 2 ângulos consecutivos são suplementares. A gente já viu isso. Ou seja, a soma deles é 180. Então, vamos lá. Quem são os consecutivos? Ora, eu sei que o A mede 80 graus. Ó, já me ajuda. Então, por exemplo, se eu sei que o B ele é consecutivo do A, o ângulo B, então se a gente somar a medida do ângulo B com a medida do ângulo A, é para dar 180 graus. Sim, eles são suplementares, foi o que disse a propriedade. Então, olha o que eu vou pensar. Está aqui. A medida do ângulo A mais a do ângulo B dá 180, já que eles são suplementares. A gente viu nessa propriedade anterior. Então, vamos lá, substituindo. Eu já conheço o valor do ângulo A, que é 80, do B eu não sei, eu repito, e sei que somados dão 180. Então, vai ficar o quê? Isolando o B no primeiro membro, a gente vai passar o 80 subtraindo no segundo membro. Então, vai ficar ângulo B igual a 180 menos 80 graus, que dá igual a 100. Olha aí que beleza, ó. O que é que quer dizer 100 graus? A medida do ângulo B é 100 graus. Pronto. Então, já tinha a medida do A, acabei de encontrar a medida do B. E agora, como é que eu vou encontrar o C e o D? Lembrando de outra propriedade dos paralelogramos, que é qual? Ó, que nos paralelogramos, ângulos opostos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Quer dizer o quê, gente? Ora, se o ângulo B mede 100 graus, quem é o ângulo oposto ao ângulo B? Não é o D aqui? Então, o D também mede 100. Se o ângulo A mede 80, quem é oposto ao ângulo A? É o ângulo C. Ele vai medir também 80 graus. Ok, gente? Então, cuidado. Letra B, temos de novo um losango, só que ele fez uma coisa bacana. Ele traçou esse segmento que vai do vértice A ao vértice C. Como é o nome desse segmento? Muito bem, se garantiu. Diagonal, perfeito, é a diagonal AC. Só que ele deu um detalhezinho aqui, ele foi danadinho. Nessa diagonal AC, o que foi que ele fez? Ele deu só esse pedacinho aqui, que é 27 graus. Por que ele fez isso? Ele fez isso, deu só a medida desse ângulozinho aqui, para fazer você pensar, tá? Direitinho. Por que ele deu isso? Sabe por quê? Porque ele quer que você lembre dessa propriedade aqui, ó, que as diagonais de um losango são bissetrizes dos seus ângulos internos. Bissetriz quer dizer o quê? Divide um ângulo ao meio. Ora, se a diagonal AC dividiu o ângulo A ao meio, ele era desse tamanho aqui. Então, quando eu traço a diagonal, dividiu ele ao meio. Significa o quê? Se este pedaço é 27, ele tem o mesmo tamanho desse daqui, ó, que também mede quanto? 27. Ou seja, a medida do ângulo A não é 27, ela mede quanto? 27 mais 27.
54 graus. O ângulo A mede 54 graus. Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era isso. Descobrir o valor da medida do ângulo A. Pronto. Com o ângulo A, a gente pode encontrar o C. Por que eu posso encontrar o C? Porque ele é oposto ao A. Já sei quanto ele é. Mas o B e o D complicou. Então, vamos encontrar logo o ângulo D. Tá certo? Como é que eu vou fazer para descobrir o ângulo D? Usando a propriedade já usada na letra A, na figura A, que é o quê? Dois ângulos consecutivos são suplementares, isto é, somando o ângulo A, que é 54, mais o ângulo D, que eu não sei quanto ele mede ainda, só sei que somando os dois dá 180. Então, vamos ver aqui, ó. Fica assim, a medida do ângulo A mais a do ângulo D dá 180. Quanto mede o A? 54, não é 27. 27 é o ângulo, é a metade do ângulo A. Ele mede 54. Mais o ângulo D igual a 180. Isolando o D no primeiro membro, a gente passa o 54 subtraindo. 180 menos 54, o ângulo D mede 126 graus. Aí agora nós vamos usar a outra propriedadezinha que diz o quê? Que ângulos opostos em todos os paralelogramos, ângulos opostos são congruentes. Ou seja, se o ângulo D mede 126, o ângulo B, que é oposto a ele, também mede 126. Do mesmo jeito que o ângulo A, que mede 54, o ângulo C também vai medir 54 graus. Pronto, resolvemos o primeiro exemplo. Vamos para o segundo. Na figura temos um paralelogramo. Calcule o valor de x e de y. Alguém ficou preocupado aí? Não é para ficar, não. Se você acompanhou esta aula, fez as anotações, vai entender como resolver. Sabe por quê? Porque na lâmina anterior, no exemplo passado, a gente viu que dois ângulos consecutivos são suplementares. Ou seja, a soma deles nos paralelogramos dá 180 graus. Quer dizer o quê? Quem são os ângulos consecutivos? O ângulo A e o ângulo B são consecutivos. Depois do A vem o B. Tá certo? Então, quer dizer o quê? Que somando x mais 30 graus com o x é para dar 180. Então, vamos praticar isso aqui, ó. Aqui, ó. Ângulo A mais o ângulo B igual a 180. Quanto mede o A? X mais 30 e o B, x. Tá aí, ó. X mais 30 mais o B, que é x, igual a 180. Vamos separar aqui as incógnitas de um lado. Quem não é, bota para o segundo membro com a operação mudada. Então, vai ficar x mais x igual a 180 menos 30. Quanto é x mais x? 2x. 180 menos 30, 150. Como esse 2 está multiplicando com o x, a gente viu que nós isolamos o x e mandamos o 2 para o segundo membro, dividindo. Então, vai ficar x igual a 150 por 2, x igual a 75 graus. Então, a medida desse valorzinho aqui, x, que é o do ângulo B, é 75 graus. Então, quanto é que mede o ângulo A? Ah, professor, é muito fácil. É só se eu sei que o x é 75 graus, basta somar ele com o 30. 75 mais 30, 105 graus. Então, o ângulo A mede 105 graus, o ângulo B mede 75 graus. Tá certo? Cuidado. Eu não pedi isso, mas estou logo complementando. Descobrimos o x, falta agora descobrirmos o y. Onde é que está o y? O y está no lado BC. Lado BC. Este lado que é paralelo ao lado AD. E nós vimos, como propriedade dos paralelogramos, que lados opostos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Quer dizer o quê? Que a medida do lado AD é a mesma do lado BC, porque isto acontece nos paralelogramos. Lados opostos são congruentes, são iguais. Então, vamos fazer aqui. Fica como? Ó, o lado AD é congruente ao lado BC, ou seja, se o lado AD mede 15 e o BC mede y, quer dizer o quê? Pela propriedade simétrica, que o valorzinho y é igual a 15, já que eles são opostos, né? Ó, esse lado
é congruente a este. Da mesma forma que este lado AB é congruente ao lado DC. Falamos dos paralelogramos. Até agora, paralelogramo. Agora chegou o trapézio. E nos trapézios, esqueça praticamente tudo. A não ser que eles tenham 4 lados também. Mas as propriedades dos trapézios não são as mesmas dos paralelogramos, tá certo? Cuidado. Vamos lá. Vamos primeiramente conhecer quem são, aliás, como se formam ou quais são as características dos trapézios de maneira geral. Então, os trapézios, de maneira geral, eles apresentam algumas características. A primeira, é lógico, a gente já viu isso aqui, é que ele só tem um par de lados paralelos. A gente viu isso. No caso aqui, no primeiro trapézio, quem são os lados opostos paralelos? O lado DC é paralelo ao lado AB. Tá? Na outra figura, a gente tem que ter muito cuidado, porque o aluno é acostumado a ver esse desenho e ele quer que todo lugar só apareça este desenho, mas não é assim não, meu amigo e minha amiga. Aparece de outras maneiras, as figuras aparecem giradas, invertidas, tá? Então a gente tem que ter cuidado. Quem são os lados paralelos nesta figura 2 aqui? É o lado SP e o lado QR. Esses é que são paralelos. Então percebam que nos trapézios cada trapézio só tem um par de lados opostos paralelos, diferente dos outros polígonos, que eram os paralelogramos, que tem 2 pares, né? Vamos lá. Além dessa característica, os trapézios dizem o seguinte, ó. Eles possuem um par de lados paralelos, nós já vimos isso, né? No caso aqui, acabei de mostrar para vocês que o AB é paralelo ao DC e o PS paralelo ao QR. Além disso, cuidado agora, os lados paralelos são as bases dos trapézios. Para vocês terem uma ideia de como é importante a ideia de base no trapézio, é a fórmula para se calcular a área do trapézio. Diz assim a fórmula, ó, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Se o aluno e a aluna não sabem quem são as bases de um trapézio, quem é a maior e quem é a menor, se ele não sabe o que é a altura de um trapézio, ele jamais vai conseguir resolver, não digo jamais, volta até atrás, desculpe, ele dificilmente vai ter complicação para encontrar a área, para determinar a área de um trapézio. Cuidado! Então, saber quem são as bases e quem é a altura é muito importante. Então, nos trapézios, nós temos 2 bases. Uma base é chamada base maior e a outra é a base menor. Professor, a base maior sempre vai ficar embaixo? Não. Pode essa figura estar girada e ela está em cima. Tá? Na nossa figura 1, está aqui ela bem aqui, a base maior, lembre-se, quem são as bases? São os lados paralelos nos trapézios. Então, o segmento AB, o lado AB, é a base maior. Quem é paralelo à base maior? Quem é paralelo ao lado AB? Né? O lado DC, a gente viu isso? Então, o lado DC é a base menor. Nesta outra figura, quem é paralelo é que são as bases, tá? Os lados paralelos são as bases. Cuidado! Quem é a base maior nesta figura? É o lado SP ou PS. Esta é a base maior. E, consequentemente, quem é paralelo a esta base é a base QR, né? Então, essa aqui vai ser a base menor. Pronto, já sabemos quem são as bases, uma maior, outra menor. Quem é a altura? Cuidado com a altura. Vou desenhar aqui um novo polígono, tá? Já desenhei aqui, já vem acompanhado com a altura. Cuidado, olha aí, ó. Muito aluno, muitas alunas e muitos alunos querem fazer isso aqui, ó. Ah, qual é a altura? O cara pensa que vocês estão vendo aí, né? O mousezinho passando aqui nessa linha. Eles acham que é isso, a altura. Ou outros acham que é isto, a altura. Não, não é. A altura é a distância entre as bases.
No trapézio é isso, ó. A distância entre as bases é a medida da altura. Outra coisa importante, isso aqui vale para qualquer altura. A altura de qualquer polígono representa um ângulo reto. Tem que ter um ângulo reto com a base. Então, a altura tem que representar ângulo reto com a base. Está aqui o ângulo reto, né? Então, isso aqui, se eu conseguir fazer uma linhazinha mais ou menos reta, ou eu conseguir... Pronto, quase reta, né? Pronto, isto aqui poderia ser chamado de altura, que a gente representa pela letra H minúscula. Pronto. Está aqui, a altura é a distância entre as duas bases. A base maior é o lado MN. Isso aqui é a base maior. A gente chama até de... Tem uma regrinha que a gente chama assim, Bzão e Bzinho na base menor. Base menor é o PO. Então, base maior MN, base menor OP ou PO. A altura, a distância entre as duas bases que tem que formar ângulo reto. E quais são os trapézios? Temos 3 trapézios, como nós já vimos lá umas lâminas anteriores, né? Quais são eles? O primeiro é o trapézio retângulo. Por que ele é retângulo? A gente já comentou que a palavra retângulo não quer dizer a figura retângulo. Quer dizer que possui ângulo reto. Ó, ângulo reto é a figura que tem ângulo reto, é chamada de retângulo. Qualquer coisa. Triângulo retângulo, trapézio retângulo, próprio retângulo é que tem ângulo reto. No trapézio retângulo, ele possui não é só um, não. Para ser trapézio retângulo, tem que ter 2 ângulos internos retos. Nesse caso, a medida do ângulo C é igual à medida do ângulo B, D, que é 90 graus. O outro trapézio é o isósceles. Cuidado com esse, que esse aqui é o que mais aparece, viu? Cuidado. Por que ele é isósceles? Ora, a palavra iso quer dizer igualdade. Esse termo aqui, iso, igualdade. Isonomia, né? Quer dizer igualdade. Tá certo? Tratamento igual. Então, isósceles quer dizer isso. Igualdade de alguma coisa. Nesse caso, de lados, né? Lembra do triângulo isósceles, que tem 2 lados iguais? No trapézio isósceles, 2 lados iguais. Quem são esses 2 lados iguais? Ele diz aqui, ó. Trapézio isósceles é aquele que possui os lados não paralelos com medidas iguais. Lembra, quem são os lados paralelos? São as bases. Nesse caso, a base maior é a CD, a base menor AB. Quem não é base é porque não é paralelo, já que nós vimos que as bases são paralelas, né? Então, o lado AD e o lado BC, eles são congruentes, ou seja, está aqui o símbolo de congruência, eles têm a mesma medida. Trapézio isósceles, os 2 lados não paralelos são iguais. E o outro é o escaleno, esse possui os lados não paralelos diferentes, ok? Então, a medida de AD é diferente da medida de BC, por isso que ele é escaleno. O trapézio isósceles, gente, tem algumas características diferentes dos outros, tá certo? Além dele ter 2 lados iguais e tudo, mas tem 2 coisinhas diferentes, na verdade 3, né? Vamos ver quais são elas. Tá aqui o primeiro trapézio isósceles. Por que ele é isósceles? Ó, porque a medida do segmento DC é igual à do AB. Ou seja, os lados não paralelos são congruentes. O que acontece isso aqui? O que é que me leva, que consequências isto gera ao sabermos que 2 dos seus lados são congruentes? Que consequência traz? Primeira delas, os ângulos que estão na mesma base são congruentes. Como assim mesma base? A gente viu que um trapézio tem 2 bases, a base maior e a base menor. Neste caso, a base maior é o lado BC, a base menor é o lado AD. Então, os ângulos que estão na mesma base têm a mesma medida. Quer dizer o quê? Olha aqui, ó, deixei até a medida para vocês verem. Ó. Olha aqui no lado BC, temos aqui 2 ângulos. Então, o ângulo B e o ângulo C são congruentes. Ambos medem 63,43 graus.
do mesmo jeito que na base menor, que é a de cima, os ângulos A e D possuem a mesma medida, 116,57 graus. Eles são também congruentes. Então, isso aqui vai ser utilizado nos exercícios e nos exemplos. Então, nos trapézios isósceles, estou falando deles, ângulos da mesma base são congruentes, têm a mesma medida. Tá certo? Outra informação importante é que nos trapézios isósceles, os ângulos suplementares são. Nem todos são suplementares nos trapézios, tá? Nem todos os ângulos. Nesse caso, quem são os suplementares? É o A e o B, porque A mais B dá 180, e o C e o D, os ângulos C e o ângulo D, também são suplementares, ou seja, a soma deles dois é exatamente 180 graus. Olha, se você somar o ângulo A com o ângulo D, não vai dar 180 não, passe de 180, porque os dois são obtusos, tá certo? Esse aqui mede 116, esse aqui mede 116. 116 mais 116, se você for fazer, dá mais de 230 graus, que vai dar mais de 233 graus. Passou de 180. Agora, se a gente somar 116,57 com 63,43, você pode fazer o teste na sua casa, vai dar sim 180 graus, tá certo? A outra característica do trapézio isósceles é que as diagonais são congruentes. Isso acontece em qual trapézio? Isósceles. Eu não estou falando nem do retângulo, nem do escaleno, só dos isósceles aqui. São propriedades específicas dele. Então, no trapézio isósceles, suas diagonais são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Eu deixei aqui as medidas dela para vocês verem. A diagonal AC mede 7,21, a diagonal BD também mede 7,21. São congruentes. Ok? Para finalizar, vamos a dois exemplos aqui importantes sobre trapézios, né? Lembrando que eu não vou falar do trapezoide porque ele não tem característica específica. A característica dele é que ele não tem lados paralelos. Só isto. Sabendo que a BCD é um trapézio isósceles. Opa, ele já disse, trapézio isósceles. Quer dizer o quê? Que dois dos seus lados não paralelos são congruentes. Ou seja, quem são os lados paralelos? São as bases, professor. Ou seja, AB é a base menor, CD é a base maior, professor. Isso mesmo. Então, os lados não paralelos é o lado BC e o lado AD. Eles são congruentes, já que o trapézio é isósceles. Determine o valor de x. Pronto. Como é que a gente vai determinar isso aqui? Lembrando das propriedades vistas na lâmina anterior, no slide anterior. Qual foi a propriedade que vai nos ajudar a resolver isso aqui? A de que os ângulos da mesma base de um trapézio isósceles, são congruentes. O que quer dizer congruente? A medida do ângulo A é igual à medida do ângulo B. Ok? Que é o que eu tenho aqui, né? Não tem um D nem tem um C. Estou olhando para esses dois aqui. Vamos lá. Se eles são congruentes, quer dizer o quê? Que a medida do A é igual à medida do B. Ou seja, quanto mede o A? 8x, o B 160. Então, se esse 8x é 8 vezes x, vai ficar x igual a 160 dividido por 8, x igual a 20 graus. Então, o valor de x é 20. Mas quanto mede o ângulo A? Professor, você disse que eles são congruentes. Eu já sei quanto eles medem sem fazer cálculo nenhum. Muito bem. Tá perfeito o seu raciocínio, viu, aluno e aluna? Se eles já são congruentes porque estão na mesma base, ora, o B mede 160, esse cara também mede 160. Perfeito. Professor, se você pedisse a medida do ângulo C, como é que a gente encontraria? Muito simples. Lembrando da outra propriedade que diz o quê? Que no trapézio isósceles, né? Esses ângulos aqui, o ângulo B e C, né, os ângulos do mesmo lado, eles são suplementares. Ou seja,
160 mais o ângulo C, que eu não sei quanto ele é, a gente vai descobrir agora, mais o ângulo C mede exatamente 180 graus. Confere? Tem essa propriedadezinha na lâmina anterior. Pronto. Então, o que a gente faz agora? Ora, mas muito fácil, né? Que número somado com 160 dá 180, meu povo? 20. Muito bem, perfeito, ó. Então, aqui ficaria 180 menos 160. Se a gente pedisse isso aqui, mas não estou pedindo, só para a gente entender. Menos 160. Então, quanto é 180 menos 160? 20 graus. A medida do ângulo C mede 20. Ok? Como ele é um quadrilátero, daqui a pouco a gente vai ver uma coisa aqui. Pronto. Se esse cara aqui mede 20 graus, pergunto, quanto mede o ângulo D? Ora, isso é fácil, professor Neto. O senhor disse ainda há pouco que ângulos da mesma base são congruentes no trapézio isósceles. Se o cidadão aqui C mede 20, o D também mede 20. Olha aí como vocês estão se garantindo. Perfeito. Então, esses caras medem 20, cada um deles. Esse mede 160 e o A também mede 160 porque ele é congruente ao B. Se a gente for somar, 160 mais 160 do A dá 320. Mais 20, 340. 340 mais 20, 360. Olha aí, ó. Em todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos é igual a 360. Ótimo. Último exemplo. Observe o trapézio representado a seguir e determine a medida. A primeira medida que ele quer é da diagonal BD. E a segunda medida é dos ângulos B ângulo CD e do ângulo A ângulo DC. Ele não botou o chapeuzinho, mas aqui na letrinha do meio indica onde está o ângulo, viu? É o que representa o ângulo. Primeira pergunta que eu faço a vocês. Que tipo de trapézio nós temos aqui? Muito bem, isso mesmo, isósceles. Ora, vocês percebem que as bases são B e C, a base menor, AD a base maior, e os lados não paralelos têm a mesma medida. É isso que nos diz que o trapézio é isósceles. Muito bem, estão se garantindo, hein? Pronto, já que eles são isósceles, a gente pode usar diversas propriedades aqui. Para a gente fazer logo da diagonal, a gente vai usar uma das propriedades, que foi o quê? Nos trapézios isósceles, as diagonais são congruentes. Isto é, a diagonal AC, que é a que está aqui medindo 10 centímetros, tem o mesmo, a diagonal AC tem o mesmo tamanho da diagonal BD, que mede quanto? 10 também. Se a diagonal AC mede 10, a BD também mede 10. Propriedadezinha já lida ainda há pouco. Para a gente responder a próximas medidas, né, descobrir as próximas medidas, a gente tem que ter cuidado. A gente vai ter que partir para esses cálculos aqui. Vamos lá. B, ângulo CD. Quem é que ele quer saber? Essa medida aqui, ó, do ângulo C. Quanto é que ele mede? Muito fácil. Ora, se nós sabemos que... Vou apagar aqui esse círculozinho aqui. Se nós sabemos que os ângulos da mesma base nos trapézios isósceles, os ângulos da mesma base são congruentes, quer dizer que eles têm a mesma medida. Perfeito. Então, ora, se a base é o lado BC, o ângulo B tem a mesma medida do ângulo C. Aqui, ó, como está representado. Ou seja, se o ângulo B mede 115 graus, o ângulo C eu não sei, mas sei que eles são congruentes, então a medida do ângulo C, já que ele tem o mesmo tamanho do ângulo B, também é 115 graus. Beleza. Então, se o ângulo B é 115, o ângulo C também é. Aí ele quer agora a medida do A ângulo DC, ou seja, é este ângulo aqui. Ele quer saber quanto mede o ângulo D. Né? Quanto é que ele mede? Vamos descobrir agora. Fazendo o que, professor? Utilizando essa propriedade que os ângulos suplementares são
Esses ângulos que justamente não dos lados não paralelos. No triângulo isósceles são ângulos suplementares os que estão nos lados não paralelos, ou seja, o ângulo C com o ângulo D, eles são suplementares. O que quer dizer isso, professor? Somando a medida do ângulo C com a medida do ângulo D, dá igual a 180. Perfeito. Além do C e do D, tem o A e o B também, tá? Vamos lá. Ora, se eu já conheço a medida do ângulo C, que é 115 graus, tá? Isso aqui é a medida do ângulo C. Vamos substituir agora, ó. Ângulo D mais ângulo C, 180. Já que o ângulo C mede 115, vai ficar D mais 115 igual a 180. Esse cara está somando, vai lá para o outro membro subtraindo. 180 menos 115 igual a 65 graus. Então, o nosso amigo aqui, ângulo D, mede 65 graus. Pergunta, quanto mede o ângulo A? Ora, já vimos isso aqui também, né? Ângulos da mesma base são congruentes. Então, se o ângulo D mede 65, o ângulo A também mede 65 graus. Não pedi isso, mas estou mostrando para vocês, tá? Tá aqui 115 a medida do ângulo A, ângulo DC. Pessoal, essa foi nossa aula. Muito obrigado. Parabéns por terem ficado até o fim. Quem ficou, espero que todos, né? Obrigado pela atenção. Se cuidem, cuidem do próximo, cuidem dos familiares de vocês e até a próxima. Tchau.